Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET. Também pelas redes sociais, eu vou falar o Facebook, facebook.com/tv.destaque e também no portal da emissora tvdestaque15.com.br. E eu quero convidar você agora para conhecer o que vai ser notícia no programa de hoje. Motivação nos negócios. Você vai conhecer alguns caminhos do empreendedorismo, do marketing pessoal e do marketing empresarial. Você vai saber também o que é empreendedorismo empresarial. Gestão de riscos. Como usar como base o livro mais antigo já conhecido, a Bíblia, para transferir conhecimentos e poder gerir a vida pessoal e profissional. Você vai conhecer exemplos das escrituras sagradas que ainda são muito atuais. Empresários em Cristo. Você vai conhecer o que é a AREP, Associação Renascer de Empresários e Profissionais Evangélicos. Palestras motivacionais, cursos, exibição de vídeos, palestras de autoajuda, rodadas de negócio, são apenas alguns exemplos do que acontece nas reuniões da AREP. E o meu convidado hoje do programa Chave do Negócio é o administrador de empresa e bispo da Igreja Renascer em Cristo, Rodrigo Yanez. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Aqui é o melhor preço da placa, R$ 20,50. Aqui na Diviforro, melhor preço de São Paulo, placa R$ 20,50. Aqui é o melhor preço, a placa é R$ 20,50, vem pra cá. E aqui é o melhor preço mesmo, placa de drywall R$ 20,50, gente, são 4 marcas, ó. Essa daqui é a Gibson, tem a Trevo, tem a Placo e também tem a Knauf. Liga pra cá, o Gentil entrega pra você na sua obra, onde você estiver. Tá em Guarulhos, tá aqui em São Paulo, porque nós estamos gravando aqui na Zona Norte, na freguesia do Ó. Qualquer lugar que você estiver, ele pega o caminhão e leva as placas, também toda a ferragem, tem saco de gesso e além disso ainda tem a massa para drywall, R$ 43,00 de 30 quilos, tá? 2 lojas para você, aqui na Fuad Lutfala, número 278 e Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. O telefone para você ligar e falar com o Rogério, que está todo vapor, é o 3978-8118 e 3978-8990. É Gentil de Biforros, aproveite, venha para cá, sua reforma e construção, gente, tá na mão, vem! Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo e para você que ligou a TV agora, eu vou apresentar o meu convidado aqui, é o bispo da Igreja Renascer em Cristo, Rodrigo Yanez. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Um grande prazer estar aqui com você, Reinaldo, e participar dessa audiência maravilhosa aqui desse programa Chave do Negócio da TV Destaque. Prazer é todo meu. Eu quero começar falando o seguinte, você é novo, qual a sua idade? Eu tenho mais cara de novo do que realmente aparento. Eu tenho já 33 anos, uma idade em que a gente ainda está num exponencial de crescimento, dá para construir bastante coisa na vida ainda. Então eu sou um jovem. Porque quando eu falo de você, o bispo, todo mundo pensa... Imagina que é um senhor. É, um senhor. Um ancião. Um ancião da lei. Um ancião. Mas eu sou um jovem. Na nossa igreja, a gente tem uma visão de acreditar no futuro e a gente sabe que a gente constrói o futuro investindo nos jovens, então dando para ele formação, estrutura, conhecimento, oportunidade, você constrói lá na frente uma pessoa madura já com uma experiência não apenas teórica, mas uma experiência prática e de vivência. Quanto tempo você tem de igreja? Eu já tenho 15 anos de Igreja Renascer. É bastante. É bastante tempo. É uma história de vida já. A gente tem na adolescência aqueles altos e baixos, a gente sai, a gente volta. Mas assim, firme e trabalhando e desenvolvendo o ministério já faz 11 anos. É engraçado porque assim, você falou quando nós somos jovens, né? Eu me lembro que na minha época de faculdade, quando falava-se de igreja, né? Falava-se de Bíblia, falava assim, que nada, Bíblia é um livro que foi escrito por um poeta da época, então eu era todo cheio da razão até que, né? Eu fui resgatado, enfim. Mas eu queria conversar com você sobre o seguinte, às segundas-feiras, na Igreja Renascer em Cristo,
aqui na Regional Guarulhos e em todas as igrejas Renascer, nós temos um culto que é chamado culto da AREP, né? É o Exatamente. culto onde a gente fala sobre uma série de coisas. Eu vou falar especificamente sobre a AREP no nosso último bloco, mas agora eu queria falar com você a respeito, né, de algumas coisas que são faladas dentro da igreja para as pessoas, algumas coisas motivacionais, por exemplo, como empreendedorismo, marketing pessoal. E você, na tua formação de administrador de empresas, você tem muito bem este conhecimento e Sim. você o faz, né, usando a palavra, usando a Bíblia, né, para passar essas informações. Como é que você vê isso? Nós entendemos que o ser humano, independente da religião que ele pratica, ele é um projeto perfeito criado por Deus. E dentro desse projeto existem dons, talentos, capacidades que foram depositadas dentro do homem que ele precisa colocar para fora. Ele precisa desenvolver esse potencial todo. Então nós acreditamos, através da visão do apóstolo Estevão Hernandes, que há muitos anos ele tem desenvolvido esse empreendedorismo. Quem conhece a história dele, que é o líder hoje da Igreja Renascer em Cristo, ele foi um grande homem de negócio no passado, ele foi um diretor super renomado na Xerox do Brasil. E esse sucesso todo, essa capacidade de realização toda, ela está dentro do homem. Ele não teve uma origem, vamos dizer assim, familiar que pudesse fazer com que ele chegasse nessa posição com facilidade. Isso foi conquistado, isso foi despertado dentro dele. E esse conhecimento, essa história, essa experiência é passada para todas as pessoas que desejam ter sucesso. E ter sucesso, obviamente, é você em cada área da tua vida conseguir alcançar uma realização, você alcançar a vontade de Deus, que é a vida abundante para o homem aqui na Terra. Então, quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, que é um tema que já há muitos anos, né, falado, é conversado, nós entendemos que esse empreendedorismo, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus porque isso está dentro do homem, independente se ele trabalha numa grande corporação, se ele trabalha autonomamente. O empreendedorismo é a capacidade do homem de gerar onde não existe. Então, quando a gente traz isso para um paralelo da religião, o apóstolo, né, ele é exatamente isso, ele gera um povo para Deus onde não existe. E o empreendedor também é isso, não existe aquele produto, ele gerou e criou. Não existe aquele mercado, ele gerou. Talvez sem estrutura, sem condição, sem segurança, assumindo riscos, ele constrói algo que, consequentemente, gera para ele o bem-estar, a realização pessoal e, claro, o resultado financeiro pessoal, que é importante. Em cima disso que você está falando, as pessoas acham que empreender é apenas você montar uma empresa, montar um negócio, né? A gente fala também de empreendedorismo empresarial, a gente vai também falar nisso no próximo bloco, que o nosso tempo já está se esgotando nesse bloco, que o empreendedorismo empresarial é quando você está dentro de uma empresa e você empreende dentro dessa empresa, né? Você, claro, obviamente o teu chefe, o teu patrão precisa também estar colaborando com você, né? Te dando oportunidades para que você possa empreender, criar alguma coisa dentro da empresa, que isso certamente pode beneficiar a empresa e certamente vai beneficiar você. Não é um empresário, mas você é um empreendedor dentro daquela empresa, não é verdade? Um empreendedor de ideias, um empreendedor de novos processos, um empreendedor de gerar para a empresa novos mercados, de enxergar para aquela corporação alternativas que ela pode, porventura, vir de outros países. Então, o empreendedorismo ele acaba sendo um talento que qualquer um pode desenvolver, porque nós brasileiros somos colonizados e catequizados, não pelo sentido religioso, mas no sentido de explorados, para que nós sejamos apenas aqueles que vão produzir para os outros. E, na verdade, dentro do homem existem uma série de potenciais que, quando ele é despertado, em qualquer lugar que ele trabalhe, numa média, numa pequena, numa grande empresa, no próprio negócio, num negócio de família, ele pode ser um gerador de resultados por aquilo que ele tem dentro dele. E, consequentemente, há sempre a recompensa, que é o crescimento na empresa, o reconhecimento, benefícios, bônus. Mas, independente se, porventura, um telespectador está assistindo,
eu trabalho já numa grande empresa, não tem espaço. Para novas ideias, para pessoas capacitadas, para geração de valor, sempre tem espaço. Muito bem, eu vou precisar chamar um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou falar sobre gestão de riscos. A gente volta daqui a pouquinho. O Colégio Êxitos, com 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade em ensino que você pode confiar. Bolateria Seródio, bolos caseiros e personalizados. Rua Teofinópolis 466, telefone 49645940. Choupana Choperia e Churrascaria, 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345, telefone 2440-3430. Jalas Odontologia, Rua Jorge Street 178, telefone 2440-5907. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas. Flor Acessórios e Unhas. Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos, Superando Limites, telefone 98480-3840. Muito bem, estamos de volta e para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje aqui é o bispo da Igreja Renascer em Cristo, Rodrigo Yannis. Ele também é administrador de empresa e está falando conosco aqui sobre o mundo empresarial, né? O mundo empresarial, inclusive dentro da igreja. Bispo Rodrigo, eu queria falar com você agora sobre gestão de riscos, né? Como se usa, né, a Bíblia para a gente nos dias de hoje, para a gente falar sobre os riscos na nossa vida, na nossa profissão, nos nossos negócios, né? Como é que a gente pode usar escrituras tão antigas que elas se encaixam perfeitamente nos dias de hoje? Reinaldo, quando você pergunta para o judeu sobre a história dele, ele usa a Bíblia como uma referência, não tratando a Bíblia como um livro religioso, mas tratando a Bíblia como um livro histórico, a história do povo dele, a história das raízes dele e a história das vitórias que eles tiveram como povo, vitórias e derrotas. E o judeu entende que praticando os princípios, exercendo os mandamentos, obedecendo às direções, às diretrizes, não obedecendo a um Deus que é um Deus duro, um Deus que castiga, não, obedecendo direções que geram resultados. Porque diz assim na palavra de Deus, aquilo que o homem semear, isso ele se fará. Não aquilo que o cristão, que o judeu ou quem for, aquilo que o homem, o ser humano semear. Então, Deus ele usa a palavra dele para dar para o homem um caminho para que ele prospere. Um homem chamado Salomão, que foi um dos maiores reis, o rei mais rico da história de Israel, da história do mundo,
ele escreveu uma coisa num livro chamado Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, que Deus deu ao homem o dom de adquirir riquezas. E a mesma palavra de Deus fala que compete ao homem escolher os melhores dons. Ou seja, prosperar é uma opção. Tem pessoas que têm a opção de prosperar e tem pessoas que não têm essa opção. Quando nós estudamos e lemos a história de José do Egito, que já foi filme, novela, que é uma história bíblica, José ele tinha uma grande diferença para os seus irmãos. Eles foram criados na mesma casa, na mesma família, tinham o mesmo DNA, mas José tinha uma mente próspera, uma mente rica. E os irmãos dele tinham uma mente miserável, uma mente pobre. Então, os irmãos dele não admitiam o sucesso de José e não admitiam o próprio sucesso deles, eles não acreditavam em si mesmos. Então, eles tinham apenas um instinto de sobrevivência, apenas queriam eliminar José, que era um competidor para eles, ao invés de estimular uma aliança, uma sinergia para que a família deles prosperasse. Então, os irmãos pegaram José e colocaram dentro de um poço vazio e venderam como escravo para o Egito. E vocês conhecem a história, José, ele deu certo mesmo numa situação adversa, ele foi empreendedor, ele conseguiu aprender recursos, aprender uma língua nova, ele aprendeu cálculos e ele alcançou um lugar de prosperidade que foi se tornar o segundo homem mais próspero e mais poderoso do Egito e, na verdade, do mundo antigo. Então, quando a gente olha para a mente de José, a gente vê uma mente rica, que é uma mente que sabe gerar oportunidade, mesmo em condições contrárias. Uma mente que consegue vencer a si mesmo, mesmo quando tudo luta contra. E uma mente criativa, uma mente que consegue enxergar sempre alternativas novas, quando você talvez não tenha nem algo como referência, mas que dentro de você há uma fé, há uma convicção de que aquela atitude, aquele negócio, aquele investimento vai produzir para você coisas positivas. E foi isso que aconteceu com José. Ele acabou sendo um homem diferenciado por causa da mente dele. E o exemplo de José a gente consegue transferir, né, exatamente para os dias de hoje, porque a gente vê muita gente, né, exatamente. Que é atropelada, que sofre bullying, e acaba vencendo, e acaba exatamente. Construindo um grande império, chegando aos grandes níveis, o topo da pirâmide, né? Já que a gente está falando de Egito, né? E o topo da pirâmide, ela tem um relacionamento, né, com o mundo empresarial, né? Exatamente. Quem está no topo da pirâmide, né, tem um grande né? empreendedor. Exatamente. E quando você vê as pessoas dos dias de hoje, que tem mente pequena, ela pensa assim: poxa, uma pessoa que tem mente próspera fala, meu sonho é viajar pela Europa, meu sonho é comprar o carro X, o meu sonho é dar isso para os meus filhos. A pessoa que tem a mente miserável, o que ela pensa? Que desperdício, imagina. Só que a verdade é que o próprio Cristo, Jesus, nunca fez apologia à miséria. Ele nunca fez apologia à pobreza. Pelo contrário, ele tem uma frase que as pessoas não entendem, mas ele fala que os pobres sempre terão convosco. Ele já deixa claro que a pobreza faz parte, né, da sociedade, mas que ser próspero era uma opção do homem. Por isso que é falado assim, que Jesus se fez pobre para que o homem fosse rico. Isso também está na palavra de Deus. Ou seja, a oportunidade que o homem tem de pegar os ensinamentos, pegar os princípios e aplicar na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio, pode gerar para ele uma prosperidade, dinheiro e, consequentemente, o bem-estar e a satisfação pessoal, que é o que todo mundo espera. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas antes eu quero dizer aqui qual é o assunto que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai falar sobre Arep, mas antes eu queria saber por que, né, que muita gente fala assim, eu sou pobre porque Deus quis assim. A gente fala sobre essa frase já. Vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas,
varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Bolateria Seródio, bolos caseiros e personalizados. Rua Teofinópolis 466, telefone 49645940. Choupana Choperia e Churrascaria, 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345, telefone 2440-3430. Salas Odontologia, Rua Jorge Street 178, telefone 2440-5907. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas. Flor Acessórios e Unhas. Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos, Superando Limites, telefone 98480-3840. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. E para você que ligou a TV agora, estamos no último bloco do programa Chave do Negócio. O meu convidado aqui é o bispo da Igreja Renascer, Rodrigo Yanez. E nós estamos falando sobre a questão do mundo empresarial dentro da igreja, baseado nas palavras de Deus da Bíblia. Bispo Rodrigo, falávamos no último bloco, eu encerrei o último bloco falando numa frase: eu sou pobre porque Deus quis assim. Como é que você vê isso? Reinaldo, quando uma pessoa entra numa igreja e a gente fala de demônio, a gente fala de paz, a gente fala de vida eterna, a pessoa vibra com esse tipo de coisa ligado à fé. Quando a gente fala de dinheiro, a pessoa interpreta como materialismo. Só que a verdade é que judeu, que é o povo de Deus, é o povo mais rico dessa terra. As riquezas estão nas mãos deles. Porque exatamente então ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. Ser rico é uma condição de merecimento. Porque diz assim na palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus. O judeu tem fé, judeu confia em Deus. E diz assim, que Deus é galardoador, recompensador daquele que o busca. E a verdade é que as pessoas, elas têm religião, as pessoas têm fé, elas creem em Deus, creem em um monte de coisa, mas elas não conhecem a Bíblia. Elas têm rituais, elas frequentam uma igreja, até mesmo, às vezes, uma igreja evangélica, católica, o que for, mas elas não conhecem a Bíblia. E a Bíblia, quando ela é praticada, quando ela é colocada em atividade, em operação, diariamente nos seus comportamentos, ela gera resultados que são para cristãos e para não cristãos. Então, o dom que nós falamos de prosperar está para o justo e está para o ímpio. Quem acessar, quem crer, quem exercer, vai receber. Sabe que nós temos uma formação em relação ao dinheiro que é muito errada, né? O que a mãe fala para a criança? O dinheiro é sujo. São crenças, né? São crenças limitantes. Limitantes, exatamente. E aí você quer, o dinheiro é um problema. Isso te limita. Né? Isso te limita. Agora, a verdade é que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor significa, quando eu não tenho, eu fico desesperado, eu fico desequilibrado, meu casamento termina, eu entro em depressão, porque eu amo dinheiro. Quando eu tenho muito,
eu entro em paranoia e acabo desconfiando de todas as pessoas, eu me torno uma pessoa egoísta, mesquinha, eu às vezes não desfruto nem para mim mesmo. E eu conheço muitas pessoas que têm, mas não desfrutam, não fazem uma viagem, não levam a esposa para jantar, porque na verdade aquilo é só uma segurança para ele, porque ele sempre está pensando que no futuro tudo pode dar errado, o negócio pode falir, ele pode perder o emprego, então ele precisa ter alguma coisa para o garantir quando tudo der errado. Ou seja, na verdade ele não tem fé. E na verdade aquilo é o amor ao dinheiro. Então, a Bíblia nos ensina a ter uma relação com o dinheiro de liberdade. Eu tenho que estar, por exemplo, quando eu tenho o desejo de crescer e de ter dinheiro, eu tenho que ter um propósito para esse dinheiro. Então, se eu me associo a um sonho, a um projeto de Deus, o meu dinheiro tem propósito. Por isso que Deus ele fala assim através de Cristo lá em Lucas: seja rico para Deus. Significa o quê? Deus tem propósitos na terra. Deus tem propósitos assistenciais, de ajudar pessoas dependentes químicas, crianças. Deus tem propósitos de fé, que é levar a palavra de Deus através de uma rádio, de uma televisão, de um missionário. Deus tem objetivos na Terra. Então, se o meu dinheiro... Somos nós homens que temos de tocar esses objetivos. Exatamente. Queria que você falasse um pouco, eu acabei te cortando, mas eu acho que a gente vai continuar nesse mesmo assunto, você vai entender. Queria que você falasse sobre a AREP e associada ao que você estava falando, para você concluir. A AREP ela é uma associação, né, da Igreja Renascer, de empresários, profissionais evangélicos, na verdade, cristãos e não cristãos. Os frequentadores da reunião da AREP, da palestra da AREP, eles são um público em geral, de todas as religiões, que tem um objetivo: conhecer a mente de Deus, conhecer o que Deus tem para o homem. E o que Deus tem para o homem é a prosperidade. Porque, pode perguntar. Não, eu ia falar. E o que é passado nessas reuniões da AREP? Nessas reuniões nós temos, são reuniões dinâmicas em que nós discutimos, nós fazemos networking, nós fazemos uma palestra sobre a palavra de Deus, passamos vídeos, nós juntos buscamos o crescimento espiritual, o crescimento da fé, mas acima de tudo, o crescimento pessoal. Por quê? Porque eu tenho uma frase que eu aprendi que eu gosto de repetir ela. A minha vontade de vencer e de conquistar não pode ser maior do que a minha vontade de me preparar e de investir em mim mesmo. As pessoas elas acreditam que ter fé é você ficar em casa, fazendo ali rituais e achando que alguma coisa vai acontecer lá fora. E na verdade, você se preparar, você conhecer a Bíblia, você estar numa palestra como a palestra da AREP com pessoas associado com pessoas que têm o mesmo objetivo de crescimento, trocando ideias, experiências, isso vai te trazer uma bagagem, um estofo, um preparo, para que quando Deus te coloca numa posição, você seja apto para poder lidar, para poder administrar e para poder manter os resultados que você tem hoje na posição que você está. Então, quem entra na AREP tem um objetivo, crescer. Tem um objetivo de expansão, tem um objetivo de alcançar... E acontece todas as segundas-feiras? Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, em todas as igrejas Renascer em Cristo. É uma palestra, uma reunião. Caso alguém queira conhecer o endereço da Igreja Renascer mais próxima à sua casa, você pode acessar igospel.org.br ou ligar na central de endereços, que é 4003-0512. E eu, Bispo Rodrigo, estou aqui em Guarulhos, na Igreja Renascer em Cristo, Hall Guarulhos, que fica na Avenida Salgado Filho, número 1412, no centro, ao lado do Bosque Maia, do lado do Habib's. Então, temos menos de um minuto, vamos falar sobre a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, dia 2 de dezembro, aqui com saída no Bosque Maia, em Guarulhos. Você que é cristão, você que é católico, você que é espírita, você que crê em Jesus Cristo, você que ama Jesus Cristo, venha com a gente pelas ruas. Nós vamos orar pela cidade, nós vamos orar pela educação, nós vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, toda essa loucura que tem acontecido. Nós vamos ter um dia de muita oração a partir das 4 da tarde e muitas músicas, muito show gospel, muito show para cima, para a família, para adolescente, para jovem. Você é meu convidado dia 2 de dezembro, sábado, a partir das 4 da tarde. Bispo Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Chave do Negócio. E obrigado você também, telespectador, que ficou conosco até agora. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.